Vampiro e lobisomem não é exagero literário de nenhuma obra, não. Até que um deles teve a ideia: vamos criar uma raça que chupe o sangue, que coma, olhem bem a história, a carne dos mamíferos. A gente cria uma raça aqui, ou seja, no universo vizinho, solta ela pelo portal lá na Terra, deixa eles comerem bastante, depois a gente traz para cá, estuda aqui e vê exatamente como a gente pode se aproveitar do sangue dos mamíferos na nossa condição. Nessa época, os deuses começaram a babar, porque eles perceberam que os rakshasas estavam comendo e bebendo sangue e eles queriam aquilo para eles, babar de inveja. Os rakshasas, na época, começaram para fugir à fúria da turma de lá, a manipular os seus DNAs e se uniram a ursos, lobos. Aí hoje tem uma mistureba, uma misturada, nesse universo vizinho, dessas duas linhagens, pendente de resolução, morrendo de fome e de dor, algumas loucas para vir para cá para comer. Aí, assim, filme de terror e ficção fica parecendo brincadeira diante desse tipo de situação, se isso for verdade. Pior que é. Mas desde que os humanos surgiram do jeitinho que hoje nós somos, e isso faz 48 mil anos, o Homo sapiens surgiu há 300 mil anos atrás, mas com a racionalidade há cerca de 48 mil anos atrás. Desde essa época que o sangue humano e o eu humano se tornaram tudo. Antes dessa época era só o sangue humano que já era gostosíssimo. Há milhões de anos, quando figuras que não eram ainda Homo sapiens, mas os australopitecos, ou seja, os antecessores da humanidade, os mamíferos, o sangue mamífero, quando surgiu, foi o boom da história. Por quê? Porque essa espéciezinha aqui chamada Rakshasa surgiu. Como é que diabos eu conto essa história para vocês? Só posso contar da forma e que está contada num outro épico hindu chamado Ramayana, anterior ao Mahabharata, ainda que tenha sido escrito posteriormente ao Mahabharata, porque tudo na Índia só foi produzido em termos de escrita depois que Vyasa organizou as expressões linguísticas de lá. Então, Ramayana, mesmo sendo algo que aconteceu antes do Mahabharata, mas o livro só foi produzido depois do Mahabharata. E o Ramayana conta o quê? Que nesse período que eu falei para vocês, de 300 milhões de anos para cá, em que os animais que nós conhecemos aqui na Terra surgiram, esses seres ancestrais, Brahma, Vishnu, Shiva, blá, 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 quando eles viram uma mãe mamífera cuidando da sua cria, o que é isso? Quando eles viam uma elefanta se esfregando no outro elefanta para passar a dor que a outra elefanta estava sentindo, o que é isso? Ou seja, quando os mamíferos surgiram, e Vishnu, e algumas expressões avatáricas que ele criou propositadamente para mexer na evolução dos seres biológicos, porque ele foi quem criou Morhenso, porque ele foi quem criou o projeto que o Mahabharata chama de Buloka, ou seja, a nossa Loka, nosso universo, que em sânscrito quer dizer Loka, Buloka. Então, a gente deve deduzir como universo biológico. O Brahma Loka é esse universo aí de plasma. Então, Vishnu é quem teria mexido de novo os pauzinhos para que os mamíferos surgissem, e quando os mamíferos surgiram, todo mundo ficou louco para ter aquilo que? A sensação de cuidar de alguém, a sensação de ser cuidado por alguém, porque até então todo mundo sempre desconfiou de todo mundo, sempre a desconfiança entre Brahma, Vishnu e Shiva
e todos os demais seres eram tônicos. Os mamíferos romperam com isso aí. Os mamíferos passaram a confiar uns nos outros. E surgiu algo que se chama ressonância límbica, que a ciência humana só recentemente codificou, mas tem, inclusive, no Netflix, Sense8, Sense número 8, tem uma série muito interessante que fala sobre ressonância límbica na condição humana, mas o que diabos é a ressonância límbica? É uma linguagem silenciosa que os cientistas perceberam que os mamíferos conseguem perceber a dor do outro. Então a leoa consegue perceber a dor de outra leoa, uma vaca, e eles tentam se ajudar, se apoiar. Os mamíferos têm no seu cérebro límbico algo que os répteis não tinham. O que é que o cérebro límbico tem sobre o cérebro reptiliano? O tálamo, o hipotálamo, a amígdala cerebral e o hipocampo. Esses 4 níveis ou pedacinhos de carne aqui dentro produzem uma química que permite que a mãe mamífera memorize quem é seu filho, quem é a sua cria, e o zelo que ela sente por sua cria seja um tipo de sensação que ela associa àquela memória. Então surge a consciência que pela primeira vez cria memória associada a um tipo de emoção, e o que é o eu humano, senão uma coleção de memórias, cada uma delas associada à emoção que se sentiu quando aquela memória foi produzida. Então, quando Brahma, Vishnu, Shiva, blá blá blá, viram os mamíferos, disseram: a gente quer pra gente. Só que os mamíferos estavam nesse universo e esses seres no universo de lá, e eles não podem vir pra cá, esses 3, Brahma, Vishnu e Shiva. Eles criam figuras adiágenas ou avatáricas deles para esses virem aqui, mas eles não vêm, nunca vieram, porque eles não podem sair desse universo vizinho. O corpo deles não se adequa à condição de materialidade, deles é antimaterial. Então eles criam avatares, condições adiágenas da sua condição adidaiva, se a gente for falar no âmbito do hinduísmo. E criavam seres, eles iam para cá e estudavam os mamíferos e nada de entender. Até que um deles teve a ideia: vamos criar uma raça que chupe o sangue, que coma, olhem bem a história, a carne dos mamíferos. A gente cria uma raça aqui, ou seja, no universo vizinho, solta ela pelo portal lá na Terra, deixa eles comerem bastante, depois a gente traz para cá, estuda aqui e vê. Pode tirar de proveito disso. Exatamente. Como a gente pode se aproveitar do sangue dos mamíferos na nossa condição. Os rakshasas foram criados por isso. O nosso amigo Pulastia foi quem deu o seu DNA. Ele começou a criar seres, macacos, tudo isso surgiu no meio dessa confusão aqui. Os rakshasas, que são... Os rakshasas têm mais de 1000 espécies nesse gênero. Então, quando a gente fala os rakshasas, é como se a gente estivesse falando só de um tipo de ser, mas são milhares de formas diferentes. Os rakshasas começaram, então, a pegar os mamíferos. E, como a comida era muito boa, os rakshasas começaram a crescer loucamente, a se tornarem fortíssimos, e nada dos deuses conseguirem controlar mais a espécie. Os rakshasas saíram do controle dos deuses, criaram um império próprio nesse lado aqui, vários imperadores rakshasas foram surgindo, o último é o famoso Ravana, que aparece no livro Ramayana, mas há toda uma história de milhões de anos que a gente não sabe. E todas as pendências dessa história ainda são reais, só que em realidades paralelas. Nessa época,
os deuses começaram a babar, porque eles perceberam que os rakshasas estavam comendo e bebendo sangue, e eles queriam aquilo para eles, babar de inveja. Desculpem falar assim, mas é a única forma que eu posso me expressar. E alguém deu a ideia, a gente precisa criar uma forma de fazer com que as pessoas... Olha a gordura daquela vaca que aquele rakshasa pegou. Entendo, os sacrifícios surgiram nesse contexto, em que todo um processo de legitimação no âmbito dos Olimpos da vida, ou seja, dos níveis de governo desse universo vizinho, foram criados para organizar os sacrifícios, quem podia fazer sacrifício, para que Deus, que tipo de bicho, tudo isso para concorrer com os rakshasas. Entenda. A instituição do sacrifício foi criada para concorrer com os rakshasas, que pegavam tudo para eles. E haviam construído o maior império do lado de cá. E os reis rakshasas eram imbatíveis pelos deuses, ou seja, qualquer deus que fosse brigar com rakshasa apanhava feio. Criou-se a instituição do sacrifício. Mas na hora em que ia ter o sacrifício, o que é que acontecia? Um bando de rakshasas passava. Os rakshasas passaram a pegar tudo, os deuses começaram a morrer de fome. Chegou um ponto tal que no universo vizinho, Agni, que é o deus do fogo, do universo vizinho, disse, ou vocês resolvem esse problema lá com os rakshasas, ou eu não acendo nunca mais. E Agni não acender nunca mais para o universo vizinho, todo mundo ia morrer de fome. Para o tipo de comida que agora eles estavam desejando e acostumados a bicar no sacrifício. Quando a situação chegou nesse ponto, aí uma comissão de deuses foi falar com Brahma. Brahma, essa ideia de criar rakshasa aí até que foi boa, mas olha a merda que isso deu aí. O que é que a gente faz? Vamos falar com Vishnu. Vishnu é quem tem cabeça fria para resolver problema, eu não consigo resolver. Foram falar com Vishnu. Aí os deuses se ajoelharam perante Vishnu e pediram para ele destruir os rakshasas e organizar os sacrifícios. Aí Vishnu conversou com Shiva e os dois produziram um avatar à moda de Vishnu, mas com genética dos dois, chamado Rama. Rama surge nessa cidade de Ayodhya, que vai sair o documentário terça-feira, onde eu e o Rodrigo tivemos em fevereiro, lá no Rio Sarai. Rama surge lá em Uttar Pradesh, na Índia, com o objetivo de matar uma porrada de descendentes desses rishis que também estavam dominando tudo agora na Terra, liquidar os rakshasas, criar uma sinarquia com sede na Terra para organizar os sacrifícios, para que assim toda uma sociedade cósmica vizinha se pacificasse. Essa é a história do Ramayana. Só que não estava funcionando, então uma certa mão do outro lado disse, está tudo muito bom, mas Rama não vai desse jeito nunca brigar com Ravana, porque Rama é um ser do bem. Então vamos criar uma confusão, criaram, e de tal modo que Sita, a esposa de Rama, foi sequestrada. Aí Ravana ficou na posse de Sita e Rama vai atrás de Ravana e Rama mata Ravana. Por isso. Os rakshasas foram destruídos? Não, existe rakshasa até hoje. Mas a maioria foi. Mas assim, nós não temos noção de quanto de vidas foi ceifado só nessa história aqui, que representa a criação de um avatar chamado Rama, para ele vir à Terra para destruir uma espécie rakshasa.
E assim, os rakshasas na época começaram para fugir à fúria da turma de lá, a manipular os seus DNAs e se uniram a ursos, lobos. Aí hoje tem uma mistureba, uma misturada, nesse universo vizinho, dessas duas linhagens, pendente de resolução, morrendo de fome e de dor. Algumas loucas para vir para cá para comer. Aí, assim, filme de terror e ficção fica parecendo brincadeira diante desse tipo de situação, se isso for verdade. O pior é que é. Mas é uma coisa tão, uma realidade paralela tão maluca. Mas assim, pessoal, eu vou então apresentar disso aqui, eu vou apresentar para vocês alguns indícios para a gente entender de como essa história rolou durante esse período, de como ela chegou até os nossos tempos. Né? E assim, está tudo no nosso DNA. A coisa é muito maluca. Na condição humana hoje, está a esposa de Rama, está esse ser que foi Ravana, há uma série de figuras que lá atrás estavam envolvidas com essas questões e hoje são humanos. Nessa sala não escapa um. Todos nós estávamos lá, mas esses são os principais protagonistas. Porque hoje, na condição humana, como advogado, como juíza, como não tem nada, vivem suas vidas e ainda administram no seu DNA toda essa confusa situação. E Ravana, com todos os defeitos dele, ele tinha uma característica, ele não deixava nenhum rakshasa para trás. Ou seja, o exército dele ia, se um era ferido, eles voltavam para ainda que perdessem a guerra. Rama deixou tudo para trás em nome do governo sinárquico dele, porque quando Sita, depois de passar meses presa com Ravana, voltou para a cidade, e Ravana não fez nada com Sita, mas a opinião pública de Ayodhya, muito antes de ter surgido aquela história de César, da esposa de César, que tinha que, além de parecer honesta, antes do tempo de César, isso foi milhares de anos antes do Império Romano, a esposa de Rama, além de ser, também tinha que parecer honesta. E ela parecia que não era honesta mais porque havia ficado prisioneira no castelo de Ravana durante um tempo, então deve ter rolado alguma coisa, blá, blá, blá. E a única sinarquia, o único governo decente que teve aqui na Terra, cuja sede era a cidade de Ayodhya, a terrestre, porque tinha uma Ayodhya no universo vizinho. O negócio é maluco. A Ayodhya daqui está aí até longe. Tá? Mas a opinião pública não aceitava. Falatório. Aí Sita entra numa fogueira e disse antes de entrar: se eu tiver errado, que o fogo me destrua. Se eu não tiver errado, que o fogo... A Agni, o deus do fogo, atuou nesse universo, Sita lá no fogo e ela saiu inteiraça. Aí a opinião pública, aí depois, não, isso foi um truque que os deuses fizeram. Blá, 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 blá. Chegou um ponto tal que Sita praticou o Mahasamadhi, suicidou-se de uma certa forma, foi mais que o Mahasamadhi. Rama ainda continuou milênios como
mas não aguentou a dor no coração, resolveu fazer o Mahasamadhi em pleno rio Sarai, é um dos rios que banha, é o rio que banha Ayodhya, mas a população de Ayodhya não queria viver sem Rama porque o amava tanto, então fizeram um Mahasamadhi coletivo. Essa é a história do Ramayana. Esses personagens, à exceção de Rama, estão todos encarnados. Os personagens que eu digo é Sita e certa descendência dela. Hanuman, que é um macaco que falava que ajudou Rama na briga com Ravana. Todos são maus. É impressionante. E assim, sabem quem são. Eu tive que cometer essa indelicadeza de falar com cada um deles para explicar exatamente que o DNA deles é. E o pior é que todos eles sabem que foram. E são pessoas respeitáveis. Então, assim, óbvio que eu fiz isso porque a espiritualidade me encheu o saco durante anos. E eu, assim, para falar com 50, eu falei com 5 só. E não falo com o resto dos 45 nem a pau. Mas compreenda, o passado somos nós, os humanos. Feito humanos, vivendo vida humana, mas na vida humana toda essa coisa está entranhada e nossos dramas, nossos traumas, nossos condicionamentos, nossos problemas mal resolvidos, nossas sensações inquietantes, nossa sensação de nunca satisfação plena, é um negócio muito maluco. Então, assim, indo adiante. Então, esse caos que a gente vive, a gente só revive. Tudo que já aconteceu. Tudo continua se repetindo nesse loop infinito. É um loop infinito. Até que isso se acabe, é isso aí. Nós só podemos construir 2 coisas nessa história: pacificação pessoal e senso de dignidade própria. Fora isso, só assim você se emancipa em relação a tudo isso, ainda que continue a fazer parte disso, mas já faz num outro nível de consciência. Aí você não sofre, pelo menos isso. Mas, então, só para repor um pouco o nosso pensamento, para ver se a gente se harmoniza em torno de um mesmo nível de conhecimento sobre o assunto. Houve um tempo, quando os portais entre o Brahmaloka e o Buloka se encontravam naturalmente abertos, em que certa classe de demos da estirpe Rakshasa ancestral manipulou a genética de uma das espécies ancestrais do gênero Canis há cerca de 4,5 milhões de anos atrás. Nessa época, essa espécie de ancestral do lobo era chamada de Elsion. E o Elsion era o ancestral comum de lobos, coiotes e chacais. Esses nossos amigos lobos, eles vagavam selvagens por cerca de 8 milhões de anos até encontrarem os humanos, há cerca de 10 mil anos atrás. Então, assim, os lobos sempre foram tudo que eles foram, mas a gente só conhece os lobos de 10 mil anos atrás, que é só o que a gente tem notícia. Mas, de vez em quando, se encontra uma loba gigante como aquela da foto, que mais se parece com esses lobos que andavam. Detalhe: existem incontáveis espécies de rakshasas mais recentes, dentre as quais a geração de Ravana, sendo esta mais conhecida porque descrita no Ramayana. Isso aqui, eu estou só repetindo o que eu já disse, só que de forma organizada para a gente ir memorizando melhores informações. Desse processo, que processo? Da mistura dos rakshasas, que manipularam a genética do Elsion ancestral, disso aqui resultou um tipo de ser que na cultura dos humanos, mais tarde, seria chamado de lobisomem e de vampiro. Ou seja, Rakshasa mais lobo deu nisso. E isso era real.
Hoje não é. Hoje não tem mais rakshasa, não tem mais. Mas isso tudo está no DNA de algumas pessoas e isso tudo está no DNA de todo mundo. Mas qual a diferença entre de umas pessoas e todo mundo? A notícia genética está no de todo mundo. A potencialidade desses genes jaz atavicamente em algumas pessoas que lá atrás participaram ou foram testemunhas, atores ou atrizes de episódios específicos cuja memória límbica se associou à emoção e a sensação de ser isso ou aquilo jaz atavicamente no DNA da gente. Compreendo. Um cachorrinho. Por que que os treinadores de cachorro não gostam que eles comam carne crua, só carne cozida? Porque um cachorrinho, na hora que vai comer uma carne crua, uma gota de sangue, que aquela carne soltar na boca do cachorrinho, o cachorrinho vai sentir o paladar de sangue cru. E quem comia esse tipo de carne crua era o lobo, não é o cachorro. E o lobo não gostava do ser humano, o cachorrinho gosta. Então, se o cachorrinho, devido a uma gota de sangue de um pedacinho de carne crua, sentir a sensação que o DNA dele traz guardado, mas adormecido, mas que na hora em que o pedaço de carne crua despertar aquela sensação, aquela memória se abre e o cachorrinho se sente lobo e ataca o homem. Já é o próprio lobo, é um nervosismo constante, né? Algo ali não deu certo no sentido. Então, assim, todos os cachorrinhos que existem hoje vieram dessa espécie Canis lupus, o nome disso chama-se especiação. Há 10 mil anos atrás não tinha cachorro, só essa espécie de lobo. Todos os cachorrinhos que existem hoje é a genética desse lobo que foi especiada. Só que a condição da sensação do lobo no psiquismo do cachorro está adormecida no seu DNA. Para que o cachorrinho possa ter uma nova sensação frente ao ser humano, que é de balançar o rabo. O cachorrinho ama o homem. O lobo matava. Mas se o cachorrinho sentir a sensação do lobo, mesmo ele sendo um cachorrinho, ele age como lobo. O que é que Freud diz? Nós, os humanos, temos o lado consciente, mas ainda bem que tem uma barreira que separa o nosso lado consciente do nosso inconsciente, porque aqui jazem forças ocultas terríveis que, se fossem despertadas, migrariam para o lado consciente e nós, humanos, viveríamos bichos. Perderíamos na hora a educação, o requinte. A gente viraria bicho. Virar bicho é mais ou menos o que houve com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul há 2 meses atrás, quando muita gente, no meio da tragédia, virou bicho. Saiu roubando tudo, estuprando tudo, blá, 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 blá. Ou seja, a civilidade, a noção de cidadania humana morre em 1 segundo, frente às circunstâncias que despertam na condição humana o que tiver que despertar de acordo com o que cada um porta em si. Vampiro e lobisomem não é exagero literário de nenhuma obra, não tem nada. Tem uma raiz profunda. Então, assim, pessoal, vejam como a coisa é estranha. Aí hoje aqui a gente não observa mais nenhum vampiro, pelo menos no sentido clássico, nem o lobisomem, pelo menos. Mas, assim, o comportamento de seres humanos é típico de vampiro, é só questão de você olhar, dependendo da lente que você observe. Chacal, jararaca, o que diabo for, você percebe ali uma certa característica, ou muitas características, porque nós humanos somos a face final de tudo isso, então tudo está escondido por trás do nosso rosto. Então, estranhamente, da especiação do Canis lupus ocorrida ao longo dos últimos 10 mil anos, surgiu toda uma família de adoráveis animais que amam o ser humano, os cachorrinhos. Mas os lobos não gostavam dos animais, não. A questão é como 2 caminhos evolutivos com comportamentos tão distintos como o lobo e o cão tiveram origem no mesmo gênero. Essa é a pergunta que a gente faz só para provocar a nossa reflexão
porque do jeito que lobo e cão vieram, são dois ramos de um mesmo gênero, rakshas, vampiro, urso, lobo, blá blá blá, nós humanos, todos nós somos primos aí de uma hereditariedade genética que é perturbadora. E assim, indo para o campo da especulação, quem sabe se o projeto evolutivo de Pularra, que Pularra é esse ser que está, o quinto filho regenerado de Brahma, de quem descende todas essas espécies. Então, quem sabe se o projeto evolutivo de Pularra não iria somente até o surgimento do lobo, e no tipo de animal chamado lobo, que em pleno caos, né, a genética dele era a mais adequada para a vida social da sua espécie. Dizendo com outras palavras, quem sabe se o projeto evolutivo de Pularra não iria somente até a última espécie que ele criou, que era o lobo, porque ele viu que o lobo tinha uma genética que ninguém mais tinha, e ainda que Pularra não pense como nós humanos hoje pensamos, mas ele, observando os lobos vivendo juntos, ele percebeu uma coisa muito interessante. Pergunta, nessa realidade paralela, ainda existem esses vampiros e lobisomens, esses seres com essa característica entre lobo e humano, com essas características? Veja só, tudo que um dia foi real e ficou pendente de resolução, no sentido de finalizar a DNA, tem cópia nessas realidades paralelas e tem cópia no universo paralelo, porque na questão de cópia tem ancestralidade, porque essa coisa veio de lá e ainda existe. Então, não tem aqui na Terra vampiro, mas tem em dois níveis. Tem nesse universo vizinho, ainda tem vampiro, ancestral, e nas cópias paralelas, em realidades, em loops, também tem. Tá? Outras raças extraterrenas, né? Assim, desse lado do universo tem também algum... Porque tem relatos de seres metade homem, metade leão, metade pássaro, metade... que não necessariamente seriam desse universo vizinho. Tem, mas não no caso de vampiros. Tem em outros casos. Ou seja, existem raças felinas criadas no mundo biológico que vieram todos do nosso amigo Pularra, que também produziu leão, blá blá blá, tigre, isso tudo é felino. Em Pularra tem tudo isso aí. Algumas espécies biológicas surgiram aqui, no universo vizinho. Num primeiro momento, irracional, mas já tem racionalidade, não aqui na Terra, em outros mundos. Tem raças felinas, bípedes. Mas se você olha, você vê que aquilo veio de um gato, de um felino. Mas no caso dos vampiros, no caso dos lobisomens, não, porque foi bloqueado. Alguém bloqueou, muito provavelmente Krishna bloqueou. Mas isso é uma outra história. Mas tem, voltando para a sua pergunta, e eu vou ter que falar disso daqui a pouco. Por exemplo, esses quimaras que a gente estava falando aí de centauros. Eu já comentei com o Rodrigo algumas vezes. De vez em quando o espírito me anima, me leva a essas plagas onde, nesse universo vizinho, tem as figuras lá. E assim, esses seres já têm uma certa dose de demência. Mas os quimaras são mais dementes ainda do que a maioria. É uma demência quase infantilizada. Ainda que tenha alguns centauros que são sábios. Olha o tamanho da confusão. Mas nesses níveis, o espírito que me anima me pegava feito Rogério e me colocava lá. Eu só não vou poder explicar o porquê dele ter feito isso. Mas é porque tinha um afeto espiritual do meu espírito preso como Kinara. Eu só não posso contar essa história, porque senão vai ficar meio complicado. Aí lá fui eu, Rogério, e eu percebi aqueles trotes, né, o barulho daqueles, como se fossem cascos andando. Fiquei assim, atrás de uma árvore. É complicado. Aí eu notei que eles foram parando, estava meio escuro aquilo, não sei exatamente que tipo de luminosidade havia no céu, mas aí uma quinara, uma centaura, vamos assim dizer, que tinha uma pele como se na pele dela tivesse uma tatuagem que ela pintou, alguém pintou, sei lá, como é aquilo. Esses animais, eles pegam a língua, pegam tinta e lambem e pintam uns nos outros, é diferente o negócio. Aí, com os braços da parte humana, ela foi, pegou uma flechinha
ridículo, a flecha, pegou uma seta e fez assim, pegou um arco, pegou uma flecha e fez assim na minha direção, aí soltou como se estivesse atirando, né? Só que a flecha caiu a 1 metro dela, mais ou menos, e eu estava a uns 20 metros. Ou seja, uma coisa muito, assim, meio infantil, demente. Aí ela fazia assim com o rosto, mas o corpo dela todo eu conseguia perceber atrás de um tronco de uma árvore. É um tipo de comunicação muito... Né? Mas assim, estranhamente, eu me sentia Rogério, com esse corpo aqui. E depois a explicação que eu sentia, não, o seu DNA ficou lá. E é isso que a gente precisava deixar. Tem coisas que acontecem, mas eu também não sei explicar. Pouco importa. Não sei que tipo de DNA estamos aqui falando. Mas assim, existem locas nesse universo vizinho desses animais todos. Elefantes falantes, leão, o que você imaginar. E infelizmente tem esses reinos sombrios de vampiros e muitas outras formas, mas tudo isso a gente chama de rakshasa, no meio da confusão. Na espiritualidade a gente não chama vampiro, né? É tudo rakshasa, porque todos eles partiram dessa confusão, da mistura que os rakshasas fizeram no código genético do Eu-Sion, que era o ancestral do lobo.